Essa mensagem acontece em um período da vida de Paulo, um período esse um tanto difícil para Paulo. Esse moço que, depois de ter tido uma experiência com Deus, de ter recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, ele agora sai pelo mundo pregando o Evangelho, e ele dedica a sua vida a evangelizar os gentios, as pessoas que não eram de origem judaica. E ele pregou de extremas a extremas, de cidades a povoados, de lugares a lugarejos. Ele saiu anunciando a mensagem. É Paulo um dos maiores missionários daquela época, um dos maiores escritores do Novo Testamento e um dos grandes teólogos a quem nós devemos muito do que sabemos sobre graça, sobre livre-arbítrio, sobre justificação. E Paulo pregava com muita dedicação. E no capítulo 26, no versículo 19, ele diz uma expressão que pode resumir a vida dele, quando ele diz assim: pelo que disse, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ouça a expressão: eu não fui desobediente à visão celestial. Ao dizer isso, ele está dizendo: eu só estou cumprindo o papel que foi confiado a mim. Eu só estou fazendo aquilo que foi depositado a mim. Deus me deu uma visão e eu estou sobre esta visão. E qual é a visão? Pregar o Evangelho. E ele fez isso durante muitos anos de sua vida. E nos últimos anos de sua vida, ele se dirige para a cidade de Jerusalém. Queria rever os seus patrícios, os seus conterrâneos. E quando ele vai para Jerusalém, em uma época em que o povo estava reunido no templo, ele desce ao templo. E quando as pessoas o veem, se alvoroça uma multidão. Eles começam a dizer: este é Paulo, o pregador de heresias. Este é Paulo, o homem que anda espalhando por aí notícias de um tal Cristo que salva, de um tal Cristo que morreu e ressuscitou. Essa situação ocasionou num tumulto tão grande que tiveram que tirar ele dali às pressas e guardá-lo numa fortaleza. E agora, como prisioneiro, ele está sem saber o que lhe espera. Enquanto esperava o julgamento, esperava o entender dos fatos, soube-se de uma trama que queriam matá-lo. Numa calada da noite, as pessoas estão tramando para matar Paulo. E antes que isso acontecesse, alguém chega até Paulo, para ser mais preciso, um sobrinho dele, e diz: Paulo, 40 homens fizeram um voto dizendo que não comem enquanto não te matarem. E eles estão só esperando o dia em que os soldados te tirem da cela e te levem para o santuário. E quando você entrar na sinagoga, eles vão te matar. Paulo, sabendo disso, manda notícia para o comandante: Júlio, é o seguinte, estão tramando contra a minha vida e vão me matar. Toda essa história ocasiona na saída de Paulo de Jerusalém para peregrinar até Roma. Essa peregrinação, ele vai parando de cidade em cidade sendo julgado. Só que enquanto ele está sendo julgado, ele também está pregando. Ele parou diante do rei Agripa e pregou. Ele parou diante de Festos e pregou. Onde ele parava, mesmo algemado, ele pregava. O que esse homem tanto pregava, irmãos? O que esse homem tanto anunciava? Qual é o conteúdo da mensagem de Paulo, que mesmo preso, ele não para de pregar? Talvez no dia da prisão ele fosse pregar mensagem de lamento. Talvez no dia das chicoteadas ele fosse pregar mensagens de dores. Mas Paulo, livre ou preso, amarrado ou solto, pregava a mesma mensagem. E o conteúdo da mensagem está no capítulo 24 de Atos, quando no versículo 25 ele apresenta ao comandante, ao rei, ao governador Félix e sua esposa Drusila, dizendo assim, falando e dissertando acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. A mensagem que ele está dizendo para esses homens era a mesma mensagem que ele pregou para todas as pessoas, reis e governantes, carcereiros ou soldados, prisioneiros e escravos. Para todos ele pregava essa mensagem. Qual mensagem? De justiça, de domínio próprio e do juízo final. Eu vou repetir de novo: de justiça, de domínio próprio e do juízo final. Essas três coisas que caracterizavam a mensagem de Paulo merecem uma atenção, e sobre ela eu quero pregar esta noite. Paulo pregava com muito afinco sobre a justiça.
E quando se fala de justiça, nós podemos pensar em duas direções. Primeiro, a justiça humana. O que Paulo falava sobre a justiça humana? O que Paulo tinha a dizer? Suas próprias palavras podem ser compreendidas nas expressões narradas por ele em Romanos 3. No livro de Romanos, no capítulo 3, no versículo de número 4, é este Paulo que diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, ao falar da justiça dos homens, ele apresenta dizendo como homens de uma justiça falha, homens de uma justiça que não merece credibilidade, homens de uma justiça pecaminosa. Mais tarde, no mesmo capítulo 3, no versículo 23, ele diz: porque todos os homens pecaram. E ao dizer que todos os homens pecaram, ele está dizendo que as obras de justiça dos homens são como nada, como coisa nenhuma. Talvez isso corrobore com a expressão de Isaías no capítulo 64, quando no versículo 6 ele diz: porque aos olhos de Deus a justiça do homem é como trapo de imundícia. Talvez para você isso não tenha muito sentido, então eu vou ser um pouco mais claro em dizer: quando Paulo pregava sobre a justiça, ele apontava para os homens, ele apontava para si próprio e dizia: nós somos passíveis da morte, porque o salário do pecado é a morte, e nós estamos passivos disso. Nossa justiça não nos dá condição de estar diante de Deus, nossa justiça não nos coloca em condição ou mérito nenhum, pelo contrário, nós somos culpados, indesculpáveis diante dos olhos de Deus. E agora, apresentando isso, ele apresenta a outra vertente da justiça, a justiça divina. E ao falar da justiça divina, ele mesmo diz em Romanos, no capítulo 5, no versículo 21, quando ele apresenta Cristo como o justificador de todos os homens. A sua expressão do versículo 21 do capítulo 5 é exatamente essa: a fim de que todos entendam que o pecado reinou sobre todos os homens, mas a graça, pela justiça de Cristo, gerando vida eterna. Ou seja, ele está dizendo: você não é justo, mas o justo Jesus morreu por você. E ao pregar isso, ele está dizendo: a justiça de Cristo, por causa de Cristo, nós estamos aqui. Para ser mais compreensivo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, no versículo 5, se estabelece a Páscoa. E quando se estabelecia a Páscoa, dizia: todos os homens, para não morrerem, matarão um animal, um cordeiro sem defeito, e o seu sangue será o sinal de livramento, e na casa que houver marca do sangue do cordeiro, ali não entrará a morte. Mas há um detalhe: esse cordeiro tem que ser sem defeito, esse cordeiro não pode ter defeito nenhum. E quando o autor de Êxodo está dizendo isso, ele está apontando para Jesus. Por isso que em João, no capítulo 1, no versículo 29, está escrito que João, ao olhar para Jesus, disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essa expressão não é uma mera expressão, é uma afirmação que só João podia dizer, porque quando se fazia a Páscoa, o sacerdote era quem recebia o cordeiro, e ao receber o cordeiro, ele olhava e dizia: não tem defeito, pode ser aceito diante de Deus como sacrifício, sacrifique-o, derrame o seu sangue no altar, e por causa do cordeiro sem defeito. E João, da linhagem sacerdotal de Zacarias, agora pode olhar para Jesus e dizer: ele é um cordeiro que não tem defeito, mas ele não é o cordeiro de José, ele não é o cordeiro de Maria, ele é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E como o cordeiro precisava ser morto e pelo seu sangue justificar os homens, foi isso que aconteceu com Jesus. O seu sangue derramado na cruz trouxe justiça a todos os homens. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 21, diz que ele se fez pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. De uma forma muito clara, Paulo está dizendo: você é injusto e passível de morte, mas a justiça de Deus recaiu sobre o justo Jesus, para que os seus pecados pudessem ser perdoados. Ora, pois, foi Jesus que disse em João 16:8, que quando o Espírito Santo chegar, ele convenceria os homens da justiça, do pecado
e do juízo. De que justiça? De uma justiça falha, a sua, de uma justiça perfeita, a de Deus. E esta justiça é para dizer: o homem justo morreu pelos homens pecadores. Tendo dito isso, Paulo continua a sua mensagem falando agora sobre domínio próprio. Sua mensagem transcorre agora dizendo: se ele morreu, se ele tem o sangue puro que me purifica, então aos homens é dado a liberdade de escolha. Domínio próprio fala de decisões minhas, decisões pessoais. Não fala de decisões da minha esposa, não fala de decisões do meu filho, fala de decisões minhas. Então, a pregar sobre domínio próprio, ele está dizendo: ele morreu por você. E o que você tem feito com isso? Ele se sacrificou em seu lugar. E o que você tem feito com isso? Desde a criação do Éden, é visto e perceptível que Deus deu aos homens a liberdade e o direito de escolher o que querem. Ele disse para Adão e Eva: de todas as árvores que estão no jardim comam, mas não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Eles tinham um acesso de árvores à sua frente, e não comer daquela árvore era a única coisa que Deus pediu deles. Mas mesmo assim, eles escolheram esta árvore, mostrando que são livres para obterem ou fazerem suas escolhas. Falando de escolhas, em Juízes, no capítulo 10, no versículo 14, o autor descreve dizendo: sirvam aos deuses a quem vocês escolheram, clamem a ele. E quando ele diz a quem vocês escolheram, então corrobora dizendo que todos os homens têm a liberdade de fazerem as suas escolhas. Josué, ao entender isso, disse: vocês escolham quem você quiser, porém eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Esta foi a escolha de Moisés. Em Hebreus, no capítulo 11, diz que ele escolheu deixar o palácio, ele escolheu deixar as finas iguarias do palácio de Faraó, porque almejava um prêmio muito maior à sua salvação. É uma escolha, é uma livre escolha dada a ele. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, diz que a salvação é dada àqueles que perseverarem até o fim. Porque a escolha que eu faço por Jesus não é uma escolha momentânea, que se resume a um culto de domingo, que se resume a uma festividade ou a um momento de aflição. A escolha por Jesus está condicionada ao tempo. Eu escolhi hoje, eu escolho amanhã, eu escolherei depois da manhã. E a expressão de Mateus 24:13 diz: se você perseverar até o fim, você será salvo. Falar de domínio próprio na mensagem de Paulo era falar de escolhas que foram tomadas conscientemente. Eu decidi fazer isso. Eu vou usar uma expressão que está sendo muito utilizada nesses últimos dias no altar. As pessoas estão aderindo ao Evangelho, mas não estão se convertendo a Cristo. As pessoas estão fazendo adesão à igreja. Eu faço parte de uma igreja evangélica, eu faço parte de uma comunidade de crentes. Adesão não é conversão. Conversão é quando você decide: eu decidi por Cristo, e esta é a minha decisão até o fim dos meus dias. Antes do culto, eu conversava com um dos irmãos que almejam o batismo, e eu disse a ele: o batismo pode ser entendido pela ilustração de um casamento. Você não ama a sua mulher porque casou com ela, você só casa porque você ama esta mulher. E agora que você a ama, você faz o matrimônio. E a aliança que você fez no altar exige de você o cuidado diário. Eu casei com a Carminha, mas eu preciso zelar pelo meu matrimônio, respeitando, cuidando e tantas coisas. Cristo é da mesma forma. Eu não amo Jesus no dia em que eu desci as águas. Eu desço as águas porque eu já amo Jesus. Mas quando eu desci as águas, eu disse publicamente: essa é a minha decisão. Eu estou reafirmando a decisão que um dia eu tomei aqui no altar. A decisão de manter firme, não diz? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. A decisão do domínio próprio da mensagem de Paulo é essa: decida por Cristo e cuide diariamente para que você não perca a sua fé em Cristo. Sabe, irmãos, nós estamos perdendo de vista isso.
E Paulo, com muita propriedade, fala sobre isso. Em Romanos, no capítulo 11, o mesmo Paulo vai descrever algo muito importante, e você deveria ler esse texto algumas vezes. No versículo 22 do capítulo 11 de Romanos, ele diz: considerem, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade, se você nela permanecer, mas se você fugir, você será cortado. Paulo está dizendo: considere que o mesmo Deus que é bom, é severo, bons para com aqueles que se achegam a Ele, severo para aqueles que o abandonam. E ele diz: e se você escolheu Ele, não o abandone Ele. Domínio próprio, na mensagem de Paulo, era um convite a pensar na decisão que tomei por Cristo todos os dias. A última parte de sua mensagem fala de juízo vindouro, de juízo futuro. E depois de apresentar a justiça divina e a escolha dos homens, ele caminha para a compreensão ou a afirmação de que haverá um dia que todos os homens prestarão conta diante de Deus. E eu repito essa expressão: todos os homens, crentes e não crentes, jovens e crianças, homens e mulheres, ricos e pobres, conhecedores ou analfabetos, leigos ou doutores, todos os homens um dia estarão diante do Senhor para prestar conta, para estar diante dele prestando conta da sua vida. Mas se a sua vida é indigna, então qual é a condição que você terá para entrar no céu? Se você tomou uma escolha de seguir os caminhos do justo Jesus. E agora que Paulo fala sobre juízo vindouro, eu quero chamar a sua atenção para essa última parte, dizendo que o juízo vindouro serão dias difíceis. Em Joel, no capítulo 2, do versículo 1, diz: toquem a trombeta em Sião, porque o fim vem. E no versículo 2 ele diz: e serão dias de trevas. E no versículo 11 diz: e se apressa para o fim, onde a terra e tudo que nela há tremerá, sentindo o pavor deste dia. O fim vem. Na expressão de Mateus 24, versículo 20, diz que serão dias difíceis, como nunca se houve, dias angustiosos. E diz mais: ai das grávidas, ai das que amamentam. E você pergunta por quê? Porque em dias de aflição, correr para escapar pela sua vida já é difícil, imagine escapar pela sua vida e do filho que você ama. Serão dias tão difíceis que estão por vir, que se você parasse um pouco para pensar, você não viveria da maneira que você está vivendo. Os dias que estão por vir são dias de escuridão, em que a lua não dará mais o seu brilho, o sol o seu vigor, em que as estrelas serão abaladas do seu firmamento, em que os homens cairão prostrados e gritarão dizendo: montes caiam sobre nós, desejando a morte para si, porque será para eles mais fácil a morte do que estar diante do juízo de Deus. E Joel pergunta: quem ficará de pé neste dia? Quem poderá resistir àquele grande dia? Senhores, o que vocês viveram e viram na pandemia não se compara ao dia em que todos os homens estão perto de passar. E você só tem uma coisa a fazer. Em Mateus, no capítulo 3, no versículo 12, João, ao falar de Jesus, disse: ele tem em suas mãos a pá, e consigo estará a foice, e ele mesmo arrancará a palha, arrancará o trigo, peneirará o trigo, como quem debulha, e ele mesmo vai separar, jogando a palha no fogo e recolhendo o trigo no celeiro. Essa ilustração para mim, essa colocação de João, para mim tem todo sentido, porque é isso que vai acontecer no juízo vindouro. Quando fala de juízo, se fala de colheita, onde Deus é o que vai colher, e Ele tem em suas mãos a foice, cortará os frutos, mas em suas mãos Ele também agarra o fruto, como quem vai colher o trigo, Ele agarra com a sua mão, colocando sobre o seu peito, para dizer: eu colho os que amam, e eu corto os que estão distantes de mim.
Isso fala de amor e severidade, de amor e juízo que marcarão o juízo final. E agora, tendo feito isso, a expressão é: ele vai separar a palha, vai jogar no fogo. O fogo ilustra a figura do inferno, onde diz que é lugar de choro e ranger de dente, onde o fogo não se apaga e o verme da consciência nunca morre. Mas o trigo, ele vai colher em seu celeiro. Colher em seu celeiro significa, ele vai abrigar, ele vai trazer para perto. Viste o que foi lido no início do culto? Deus é o nosso refúgio. Sabe o que isso significa? Em Jesus, por causa de Jesus e somente através de Jesus, eu e você encontramos refúgio para não ser jogado nas chamas do inferno. Nunca é sobre você, nunca é acerca dos seus méritos, nunca é acerca das suas boas ações, um bom homem, boas esmolas, uma pessoa inteligente. Não, tudo é por causa dele. E é por isso que Paulo está dizendo: a justiça divina é manifestada em Jesus, dando oportunidade a todos os homens para que não caiam nas chamas do inferno. Então corram para ele, acheguem-se a Deus, refugiem seus corações em Cristo, porque o fim vem. Quando Paulo está pregando isso, quando Paulo está anunciando isso, qual é a reação dos ouvintes? E o texto diz: alguns deles creram, outros deram as costas. Sabe, irmãos, o cenário do capítulo 24 é o cenário dos dias atuais. Você acabou de ouvir uma pregação. Eu acabei de dedicar a você parte de minha semana, dizendo a você esta mensagem. E você tem duas escolhas: crer ou não crer, abraçar ou rejeitar. A Bíblia diz que quando ele pregou isso, os homens disseram: basta Paulo, quando eu tiver mais interesse eu te chamo para ouvir o restante dessa mensagem. Mas enquanto Festos e sua esposa Drusila deu as costas, outros chegaram e disseram: nós cremos, nós reconhecemos e confessamos Jesus como o Senhor da nossa vida. Então hoje eu pergunto: de que lado você vai estar? Daquele que dá as costas ou do que dá o coração? Daquele que se volta para Deus ou daquele que se volta para o mundo? Daquele que vai continuar esperando o tempo passar ou daquele que diz: hoje eu quero decidir, eu quero entregar a minha vida a Jesus?